as 5 ações que mais pagaram dividendos nos últimos 10 anos. Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Thiago Prux, eu sou um dos sócios aqui da Capitalizo, que é uma empresa de análise e recomendações de investimentos, e hoje vamos falar sobre dividendos. Já deixo claro o convite para quem não é inscrito se inscrever no canal, e para quem gostar do vídeo dar um like e compartilhar, e também deixar aqui nos comentários o que vocês acham a respeito das ações que eu vou comentar, e obviamente se vocês gostam ou não de ações focadas em pagamento de dividendos. E já que o assunto é dividendos, eu pedi para os nossos analistas trazer uma lista das 5 ações que mais pagaram dividendos nos últimos 10 anos. E claro, além de falar sobre essas empresas, vamos falar sobre a perspectiva delas continuarem pagando bons dividendos. Quando nós falarmos as que mais pagaram dividendos, nós vamos utilizar um indicador chamado Dividend Yield, que correlaciona o quanto a empresa pagou de dividendos nos últimos 12 meses em relação ao preço da ação. Então, se a ação custa lá R$10 e ela pagou R$1 de dividendo, significa que o yield foi de 10%. Né? Então, corresponde sempre a esse período de 12 meses. E sim, tem ações aí que pagam 8%, 6%, 10% em apenas um ano. Né? Imagina no longo prazo a bola de neve que isso pode virar. Obviamente, ninguém vai utilizar esses indicadores de maneira isolada, mas eles são bastante comuns aí para a gente conseguir ver aqueles ativos que mais pagaram dividendos. Na quinta posição, nós temos a Auren. Para quem não conhece essa empresa, ela é a antiga CESP, que foi privatizada e recentemente passou por um grande processo de reestruturação. Se vocês olharem nos últimos trimestres, o pagamento de dividendo foi baixo, porque a Auren teve lucros abaixo da média, justamente em função desse processo de reestruturação da empresa. Né? Mas quando a gente pega aí nos últimos 10 anos, o dividend yield dela está na casa de 8,3%, o que é bem interessante. Lembrando que a tendência é a empresa começar a melhorar os seus resultados e, além disso, recentemente ela ganhou um processo bilionário, o que garante, pelo menos 2023, 2024, a possibilidade de gordos pagamentos de dividendos. Na quarta posição, com yield de 8,8%, nós temos a Companhia de Saneamento do Estado de Minas Gerais, a Copasa. Assim como a Auren, a Copasa sofreu um pouco nos últimos trimestres em função da pandemia, as chuvas abaixo da média e a crise, né, fez o endividamento da empresa aumentar e ela teve menos lucro e, por consequência, pagou um pouco menos de dividendos. Mas isso faz parte, né, eventualmente, as empresas também divulgam resultados não tão bons. Porém, o mercado de saneamento é bastante resiliente. Esse tipo de empresa como a Copasa tem a receita bem previsível, né? E à medida que ela for melhorando os resultados, o que já vem acontecendo, os dividendos mais gordos também voltam a aparecer. E claro, mesmo que essa seja uma possibilidade mais complicada, a empresa pode ser privatizada. Isso poderia dar, sim, um potencial ainda maior de crescimento para a Copasa. Para quem gosta do setor, vale a pena ficar de olho sim nessa empresa. E para quem gosta desse tipo de conteúdo, já deixo também o convite aí para dar um like no vídeo. Na terceira posição temos outra empresa mineira, a CEMIG, que tem atuação em todo o Brasil. A CEMIG, mesmo sendo uma estatal, sempre foi conhecida pela gestão diferenciada. Eu lembro inclusive quando eu comecei a investir, a CEMIG e a Tractibel, que hoje em dia a Engie, né, eram aquelas empresas favoritas para quem queria viver de pagamento de dividendos. O pessoal sempre comprava essas empresas. A CEMIG passou por um período um pouco mais complicado ali entre 2013 e 2014. Posteriormente, a empresa passou por uma boa reestruturação. Né? Tivemos a companhia vendendo alguns ativos, como por exemplo as ações da Light, e tendo a possibilidade de vender outros ativos também. Hoje é uma empresa lucrativa e que paga bons dividendos. E mesmo com algumas dificuldades aí nos últimos anos, eles apresentaram em média um yield de 9,4%, o que é bastante considerável. Lembrando que, assim como o setor de saneamento, o setor elétrico ele é bastante resiliente, além de ter, claro, muitas opcionalidades de crescimento, porque a gente fala de geração, distribuição, energia solar, energia eólica, transmissão, que é o grande filé do mercado, além da parte de gás. Né? Então é um segmento que, para quem gosta de dividendos, dificilmente vai deixar fora da sua carteira. Na segunda colocação, com yield de 9,6%, nós temos a Taesa, que coincidentemente tem como controladora ou uma das controladoras a CEMIG que nós falamos há pouco. A Taesa ela trabalha com transmissão, que é considerado o grande filé do mercado elétrico. Por quê?
porque são contratos de longo prazo. A Taesa tem os melhores ativos do mercado na nossa avaliação e esses contratos são ou atrelados ao IPCA ou atrelados ao IGPM. Então, quando nós temos cenários como 2020, 2021, que a inflação sobe, a Taesa, né, no caso aqui, também acaba aumentando a sua receita. Né? Esse segmento tem uma resiliência muito grande, uma previsibilidade muito grande e permite que as empresas continuem pagando bons dividendos, como é o próprio caso aqui da Taesa. E assim como nós comentamos no caso ali da Copasa, a Taesa tem como passar por um processo de privatização, vamos dizer assim, né, caso a CEMIG faça a venda da participação que ela tem, e é bem possível que isso aconteça nos próximos 4 anos, e dependendo da forma que for feito esse negócio e quem quiser ficar com esses ativos da Taesa, que são bastante interessantes, né, além dos bons dividendos, poderemos ver a Taesa subir bastante. E antes de falarmos da primeira colocada, quero apresentar a nossa carteira de dividendos, a Dividendos Mais, que hoje é a melhor carteira de dividendos do país. É uma carteira de baixo giro, com 10 minutos por mês vocês conseguem acompanhar, até porque o foco dela é de longo prazo, receber dividendos mensais, que é o que acontece hoje na nossa carteira. Tá? Então é uma carteira fundamentalista para aquele investidor que quer viver de renda e ter uma carteira diversificada. E claro, a gente avisa qualquer movimento que precisa fazer de compra ou de venda de qualquer ação. A carteira tem rendido em média 26% ao ano, o que é muito acima da qualquer média do mercado, de Bovespa e de qualquer outro indicador. E além disso, ela tem pagado em média 10% de dividendos ao ano, o que é bastante considerável. E na primeira colocação, com um yield de mais de 11%, nós temos a Comgás, que é a empresa responsável pela distribuição de gás encanado, né, no estado de São Paulo. Esse segmento de distribuição de gás, na nossa avaliação, vai ser o grande pagador de dividendos do futuro, ou vai continuar sendo o grande pagador de dividendos. Não à toa, a Itaúsa colocou no seu portfólio a NTS, que é a nova transportadora do Sudeste, e a ENDE comprou a TAG da Petrobras, que também trabalha com transporte de gás. E o que tem de interessante nesse segmento? Também tem contratos de longo prazo, as empresas têm altas margens, 40%, 50%, 60% de margem líquida, e isso permite que elas acabem pagando gordos pagamentos de dividendos. Além das empresas brasileiras, a gente está de olho também nas empresas estrangeiras desse segmento e que também são ótimas pagadoras de dividendos. Eu lembro que a Comgás faz parte da holding da Cosan através da Compass, que também comprou outros ativos de gás e que em breve também pode abrir capital na bolsa e pode ser a Compass daí a maior pagadora de dividendos da nossa bolsa. Então vale muito a pena ficar de olho aqui nesse segmento. Quero deixar um presente, que é um super desconto na nossa assinatura Carteiras Capitalizo. Inclusive o cupom já está aplicado quando vocês forem lá fazer a assinatura. Essa assinatura, com certeza, hoje é a mais completa do mercado. Além da carteira Dividendos Mais, vocês têm acesso às outras carteiras de ações de longo prazo, ativos internacionais, fundos imobiliários, REITs, que são os primos americanos dos fundos imobiliários aqui do Brasil, fundos de investimento, renda fixa, criptoativos e diversas outras recomendações. Além disso, vocês vão ter acesso ao atendimento personalizado da Capitalizo, tudo 100% independente, tudo 100% feito de maneira transparente e, claro, né, pessoal, tudo focado nos resultados dos nossos clientes. Vale lembrar também que quem já tem a sua carteira de investimentos pode nos encaminhar esses investimentos, que o pessoal da análise faz uma avaliação individualizada deles e sugere o que é necessário realocar, tudo para vocês terem uma carteira de investimentos ainda melhor. Os nossos contatos estão todos aqui na descrição, mandem um e-mail para a gente ou nos chamem no WhatsApp, que com certeza o pessoal do atendimento vai auxiliar a todos. Um grande abraço e ótimos investimentos. Até mais!